Olá, meu nome é Diana. Nesse primeiro vídeo eu vou explicar para vocês como é que eu manifestei sair do interior de Xerém para vir morar aqui no Rio, né? E vou me maquiar enquanto falo. Então, desculpa um barulho, meu Deus do céu. Subúrbio. Já era algo antigo, essa vontade de sair do interior, né? Eu não me via morando naquele lugar, eu sempre falei, e meus amigos também comentavam comigo, que eu não combinava com o lugar que eu morava, né? É um lugar muito calmo, muito tranquilo, mas não me possibilitava ascensão profissional. E isso pesou muito pra mim, né? Me formei recentemente como pedagoga pela UERJ e tô nessas andanças de trabalhos, estudando também para concursos já há alguns anos, né? E o Rio, o centro do Rio, é um lugar que a maioria das pessoas vislumbram por conta das possibilidades de emprego, né? Que são bem melhores, né? E atrativas. Desculpa, deixa eu beber um pouquinho de água. Só um minuto. Sem cortes. Enquanto eu falo com vocês, eu vou adiantando e vou me maquiando. Eu nasci em Xerém praticamente. Fui pra Xerém, tinha 2 anos de idade, né? Vivi minha vida toda lá em Xerém. Minha família, inclusive, também é de Xerém. E foi um dos pontos mais difíceis de eu conseguir me desvincular e sair de lá, né? Mesmo querendo muito, eu me sentia presa. Eu ficava com medo de me afastar deles, de sentir muita falta, de desapontar de certa forma também, né? Por querer vir sozinha pro Rio. Até porque na época também eu era solteira, né? E eu estava um período desempregada. Apareceu um processo seletivo para professor aqui no Rio, em alguns municípios no Rio, e eu acredito que em todo o Brasil, com as pessoas que eu tenho tido algumas trocas fora do Rio, né? Tem me falado também que tá comum contratos para professores, né? Concurso tá bem difícil, não estão chamando. Inclusive, eu também passei no concurso do Rio, mas vir a trabalhar pelo contrato, né? Eles estão deixando de lado o pessoal dos concursos. Enfim. Me inscrevi. Na verdade, foi o seguinte: teve 2 editais. Um em janeiro, não consegui me inscrever no de janeiro, e teve edital de fevereiro. De fevereiro eu consegui me inscrever. E foi por pouco, porque eu consegui fazer uma parte da inscrição, são 2 partes, 2 fases. Já a segunda, eu não consegui fazer, estava faltando 20 minutos para finalizar as inscrições e eu fiquei desesperada porque o link não estava funcionando, não estava conseguindo acessar. Conversei, lembrei de um amigo que imaginei que provavelmente ele também tentaria se inscrever, né? Mandei mensagem para ele, na mesma hora ele me respondeu. E ele falou que realmente estava tendo um bug no site e que mandaram para ele o link certo, que estava funcionando. Ele me mandou e eu consegui a tempo me inscrever. E foi tudo muito doido, porque por pouco eu não consegui. E quando eu finalizei a inscrição, faltava exatamente, eu acho que 5 a 3 minutos, estou na dúvida, para acabar as inscrições. Então foi tudo muito rápido, muito rápido. Então, depois disso, começou a saga de olhar o Diário Oficial diariamente para ver quando que sairia essa convocação. O pessoal de janeiro foi convocado em março, boa parte. Eu, que fiz o edital de fevereiro, fiquei alguns meses esperando, alguns longos meses. Fui chamada em outubro. E nessa ansiedade de ficar sempre olhando, né, na expectativa de ser chamada, né? E nesse meio tempo, eu também consegui participar de um processo seletivo para uma ONG que eu
era doida para trabalhar, né? Um amigo meu, inclusive, trabalha lá, ele me falava como é que funcionava, o meu perfil e o que eu busco, né, de trabalho condiz muito com os trabalhos em ONGs, né? A função do pedagogo nas ONGs, ou educador social, enfim. Me inscrevi para esse processo seletivo, eu e mais algumas pessoas, foram várias pessoas. Não foi um processo seletivo fácil, porque a concorrência foi alta, foi grande, né? Se eu não me engano, no dia da prova, teve entrevista e teve prova. Primeiro foi a entrevista, depois a prova. Na entrevista, um monte de gente. Na prova, reduziu para 7 pessoas. Detalhe, apenas uma vaga. E a minha mente começou a me auto-sabotar. Eu pensei em desistir várias e várias vezes. Mesmo estudando, estudei muito para esse processo seletivo. E mesmo assim, a insegurança estava falando alto, o medo de não conseguir. Inclusive, eu quase não fui no dia da prova. E tive uma crise de pânico. Minha irmã também participou. Ela também é da área da educação. Ela me deu muita força para ir, para não desistir, né? Falei isso com ela. Foi fundamental ela estar lá comigo, porque senão eu teria desistido. Enfim, fiz a entrevista, me saí muito bem. No momento da entrevista mesmo, a diretora da ONG que participou, ela é diretora de outras ONGs, mas nos processos seletivos ela faz questão de participar, de estar presente. E eu achei isso incrível também, né? Cheguei meio nervosa, mas depois eu consegui me abrir, ficar à vontade, né? E me destaquei. Eu tinha medo de não conseguir por conta do nervosismo, mas os avaliadores ali, inclusive a diretora, falaram isso, me elogiaram durante a entrevista mesmo. E o que eu mais queria aconteceu. Só tinha uma vaga e eu entrei. Eu consegui. Fiquei muito feliz, fiquei em êxtase, porque trabalhar em ONG era algo que eu queria muito. Eu não sabia quando iria conseguir, né? Eu não tinha acessos a processos seletivos de ONGs, né? Tentei, na verdade, alguns, só que eu não consegui. Mandava currículo e nem chamavam, né? Muito por conta também da localidade em que eu morava. Eu morava no interior de Xerém, né? E fica muito distante para as ONGs que ficam mais no centro do Rio. Xerém é quase Petrópolis, para quem conhece. Quem não conhece, não tem como explicar, mas é muito distante, é um interior mesmo, principalmente a área que eu morava. Enfim, consegui entrar, fiquei em êxtase. E como eu acredito muito, como a minha energia estava bem elevada, eu estava muito feliz, estava em êxtase de ter conseguido esse carro que queria tanto, né? Isso fez com que o meu campo energético ficasse ainda melhor e atraísse mais coisas que eu queria, né? E eu queria muito esse processo seletivo como professora no Rio. Tanto pela experiência, que eu nunca tinha trabalhado no ensino fundamental. Eu tenho experiência em creches, em educação infantil, né? Mas ensino fundamental foi a primeira vez. Eu queria muito para ter essa experiência, para saber se de fato é isso que eu quero para minha vida ou se não é sala de aula, né? Eu tinha muito essa dúvida e foi fundamental ter passado pela prefeitura do Rio e para decidir o que eu quero de fato. E eu já decidi. Inclusive eu não estou mais nesse contrato, né? Vou chegar nesse ponto. O que acontece? Eu gostei muito do meu trabalho na ONG, eu era educadora social. E na mesma semana, por incrível que pareça, saiu a minha convocação para a Prefeitura do Rio. E eu entrei em desespero, porque eu esperei tanto, fiquei tantos meses esperando,
Fiquei desempregada por muito tempo e justamente quando eu consegui algo que foi difícil conseguir, né? E algo que eu queria muito, chegou a outra oportunidade que eu queria muito também. Então eu fiquei numa situação bem delicada de ter que decidir o meu futuro, né? Se eu ficaria na ONG como educadora social ou se eu iria viver esse sonho e morar no Rio, né? O contrato seria inicialmente de 6 meses, né? Só que eu tinha a esperança de prorrogarem, né? Alguns amigos falavam sobre isso, dessa chance de prorrogar. E eu tive que decidir tudo em cima da hora. E foi muito difícil, porque processo seletivo, contrato no Rio para professor é contrato, não é nada efetivo, né? Já a ONG era CLT. E eu não tinha nada na minha carteira, na minha área como pedagoga, como professora, né? E pesava um pouco. Só que eu tava com algumas dívidas. O salário como professora no Rio era o quê? 3 vezes maior que o meu salário como educadora social, né? Então eu não tive muita escolha, eu tive que encarar, mesmo com medo, né? Fiquei mal, chorei, fiquei com medo de não conseguir me adaptar, né, a essa função de professora, ainda mais no ensino fundamental. Eu estava acostumada com os pequenininhos, né? E fui com medo mesmo. Decidi sair, conversei com todo mundo, saí bem, graças a Deus. Continuei fazendo trabalhos voluntários com eles quando eu podia, né? Isso me fez muito bem, porque a ONG me marcou muito, ficou guardada no meu coração, né? E eles fizeram uma recepção quando eu entrei. Foi lindo, lindo. E aquilo tudo me marcou muito. E eu sempre vou levar pra vida, inclusive as pessoas que eu conheci lá, né? E o pouco tempo que eu fiquei já foi fundamental para eu aprender muita coisa. E é o que eu sempre falo. A espiritualidade, o universo sabe o que faz, né? A gente passa pelos lugares nos momentos certos. A gente tem ensinamentos precisos nos momentos certos, né? E eu precisava daquilo. Eu precisava passar por ali. Eu precisava conhecer aquelas pessoas, né? Assim como foi necessário também essa minha experiência aqui no Rio. Pulando pro Rio. Avisei minha família. A maioria das pessoas acharam uma loucura eu sair de lá, né? Eu morava numa kitnet no quintal da minha avó. Naquele momento eu não estava pagando aluguel, né? Por conta da minha situação de estar desempregada um tempo, né? E minha mãe e minha irmã também ficaram com medo. Todo mundo ficou com medo, eu fiquei morrendo de medo. Mas era algo que gritava dentro de mim, né? Eu tenho 28 anos, tinha 27 ainda. E eu queria muito, muito sair daquela realidade, ir pro Rio. E aqui no Rio também tem mais coisas que eu gosto. Eu gosto de ir em shows, eu gosto de consumir cultura, gosto de teatro. Aqui tem vários eventos que eu curto. E morando em Xerém, pra mim, ficava muito distante. A condução também era péssima, né? Agora que eu saí, eu soube que tem umas linhas novas, é um pouquinho melhor em relação a ônibus. Mas era péssimo. Fui pro Rio em janeiro. Fiz a minha mudança, tudo bem rápido. Comecei a trabalhar, na verdade eu comecei a trabalhar na ONG em setembro, acho que foi outubro. Em setembro, junho, agosto, outubro, novembro. Não, outubro eu comecei na prefeitura. Outubro. Então em setembro eu comecei na creche. Na creche não, na ONG. Tô fazendo confusão, na ONG. Então foi tudo muito rápido. Em uma semana eu mudei de um emprego para outro. Foi tudo muito rápido, muito corrido. Eu fiquei de outubro até dezembro indo e vindo de Xerém pra escola que eu fiquei. Eu fiquei numa escola em Cascadura, numa comunidade. E eu levava em média 3 horas e meia, 4 horas, 4 horas e meia. Já teve um dia que eu levei 6 horas para chegar em casa. Um dia que teve chuva, enchente, enfim.
mas era muito pesado, eu levava muitas horas. Menos de 4 horas era raro, né? Porque eu não morava no centro de Xerém, eu morava no interior. Ia de bicicleta até o centro, de madrugada, isso. Acordava 3 e pouca, 4 e pouca, depende do dia. Porque eu ainda tinha que fazer planejamento escolar, então tinha dias que, sei lá, eu chegava em casa à tarde, ainda ia fazer planejamento para levantar 3 da manhã. Era pesado. Aí ia pro centro de Xerém, do centro de Xerém pegava um ônibus pro centro de Caxias, Duque de Caxias. Lá eu pegava um trem, depois eu mudava de ramal, pegava outro trem, depois eu fazia uma parte do trajeto andando. Era isso. Chegava no trabalho já exausta, muito cansada, e fui levando por alguns meses, né? E quando chegou o final de dezembro, eu vi que não daria certo, até porque eu queria me mudar para o Rio, né? E tinha a esperança do contrato renovar, apesar de falar que o contrato era de 6 meses. E tinha um detalhe também do meu contrato, ele dá uma pausa em dezembro e retornar só em fevereiro, para eles não pagarem a gente. É um absurdo, né? Mesmo com essa situação, eu optei por me mudar. Né? Eu não ia aguentar por muito tempo ficar indo e vindo, tava me fazendo mal, tava ficando muito cansada, né? Me mudei em janeiro, corri em dezembro, final de dezembro, um amigo lá da escola conseguiu ver uma casa para mim, moramos no mesmo prédio, um prédiozinho pequeno, né? Enfim, consegui vir em janeiro. O contrato estava previsto ficar até maio. Como o contrato tem pausas, né? Então eu fiquei mais tempo, fiquei mais de 6 meses. Mas recebendo mesmo, eu fiquei por 6 meses. Fiquei no final de maio, de maio. Acabou o contrato. Ao contrário do que nos falaram na nossa CRE, não podíamos mais renovar, porque o prefeito criou uma PL nova, onde aprovou que os novos contratados de novos editais, então o meu edital não estava incluído, né, ficassem 6 anos. É isso. Então, todo mundo saiu fora. Eu saí fora, inclusive ainda estou desempregada, estou atrás de emprego. Mas o que eu quero falar com vocês nesse vídeo não é sobre isso. É sobre o poder da nossa mente, a lei da atração mesmo, a gente visualizar, a gente acreditar, a gente sentir como se tivesse já conseguido aquilo, né? Eu sentia a todo momento, todos os dias, que um dia eu ia trabalhar na Prefeitura do Rio. Seja como contratada mesmo, ou talvez como concursada, se por algum milagre eles me convocarem, porque tá difícil demais, né? Mas eu consegui essa experiência de vir morar aqui na Zona Norte. Moro próximo de lugares que gosto de frequentar, né? Tô tendo essa experiência. De fato, estou morando longe da minha família. Eu morava sozinha, mas sozinha no quintal da família. É diferente. Agora, realmente foi sozinha. No início foi muito difícil a adaptação. Fiquei mal, né? Mas depois comecei a me ocupar, fazer coisas que eu gosto. Aula de dança, dança cigana, né? Eu gosto bastante. Corrida. Corro no Parque de Madureira, o conhecido, famoso Parque de Madureira, que eu adoro, amo. Fiquei perto também da minha namorada. Enfim, na época não namorávamos, né, ainda, mas agora namoramos e moramos razoavelmente perto, né? E pra mim foi muito bom, foi edificante essa experiência. Eu vi que, de fato, a função como professora talvez não seja o que eu quero no momento, né? E isso fez eu começar a trilhar novos caminhos. Mudei meu foco nos estudos de concurso, né? Mas isso fica para um outro vídeo, o vídeo já tá ficando longo. E o que eu quero falar para vocês é isso. Tenham fé, acreditem no que vocês querem, né? E o mais importante, direcionem o que vocês querem. Não tenha dúvidas, não jogue pro universo, qualquer coisa, só quero um emprego. Não, direcione. Eu não direcionei a região que eu queria morar.
né? Então eu caí aqui, ó, eu tô morando próximo a uma comunidade, né? Que tem passado por alguns conflitos, inclusive. Mas isso ficou de experiência, né? E eu sei que a minha mente, a nossa mente, né, é expansiva. A gente tem esse poder de cocriar a nossa realidade, cocriar o que queremos de fato. Nossa, eu ia fazer Babyliss, acabou que eu fiquei falando e nem fiz. Não sei se eu faço um outro vídeo falando outro tema e faço, vou pensar. Ah, e eu quero tirar uma carta também de conselho. Eu sou oraculista, inclusive esse canal eu fiz com essa intenção, mas como ultimamente eu não tenho tido... A minha energia não tá tão legal, né? Por conta do desemprego e outras questões, eu achei melhor não começar a fazer vídeos usando o baralho cigano, o tarô, mas os oráculos das intenções é tranquilo, dá pra usar, né? Eu vou tirar um conselho pra vocês. Nem passei meu rímel, meu Deus do céu. Vamos lá. Se quiserem, podem mentalizar alguma questão que vocês queiram a resposta, né? Que o deck vai ajudar. Caiu uma carta. Contemplação. Quando nenhuma ação é permitida no momento, o exercício da contemplação nos ensina a olhar os fatos por outra perspectiva, olhar simplesmente a natureza da experiência, sem qualquer tentativa de mudá-la. Aprenda a ressignificar o que não pode ser mudado. Né? Deixa eu ver outro conselho no caderninho para vocês. Contemplação. Transformação. Não sei se eu corto o vídeo para ficar menor, essas partes que eu procuro. Se eu deixo direto, talvez eu deixe direto e vocês vão adiantando. Melhor. Contemplação. Esta carta convida você a não resistir diante fatos que trazem desafios, entendendo que tudo é aprendido e que algumas situações não podem ser alteradas porque são importantes fontes de ensinamento e de evolução. É necessário olhar as situações por outro ângulo, trazer uma nova perspectiva sobre os fatos e compreender qual lição acompanha essa experiência. Observar é a ação necessária deste momento. Não perca a oportunidade de contemplar e de receber o aprendizado preparado para o seu momento de vida. Mantra. Eu contemplo a vida com um olhar divino. E é isso, gente. Embora a gente não esteja no momento que planejamos tanto, que idealizamos, né? A vida às vezes nos obriga e nos incentiva, até mesmo para a nossa evolução. Parar, respirar e contemplar aquele momento em que nós estamos. Porque é fato que alguma coisa a gente vai aprender ali. A gente não passa pelas situações em vão, né? Sempre tem algo a nos agregar, algo a nos ensinar mesmo, né? E é isso. Gratidão por terem ficado até o final. Nos vemos nos próximos vídeos. E beijos.